Muito bem. Senhores, olha só, são 5 horas e 42 minutos para vocês que nos acompanham nesta quinta-feira. Agora chegou o momento da gente abrir espaço aqui no 3 em 1 para o noticiário internacional. E se falou de noticiário internacional, ele já está aqui preparado a postos. Marcelo Favalli, tudo bem, Favalli? Tudo bem, Seja bem-vindo. O que nós temos de notícias hoje? Bom, vamos começar com um dos grandes fatos do dia, que foram as explosões na Ucrânia, depois de uma chuva de mísseis da Rússia. E não é exagero, não. Eu vou pedir aqui para a gente olhar para um mapa, para a gente ver os alvos atingidos só nesta quinta-feira lá na Ucrânia. Como vocês podem ver, essas pequenas marcações aqui, com um fundo esbranquiçado, foram as explosões por bombardeios. Por enquanto, 80 registros e 6 pessoas mortas. Mas pela gravidade do ataque, a gente entende que, infelizmente, essa cifra de mortos deve aumentar. Esses pingos mais fortes aqui em vermelho foram pontos de combate homem a homem. A gente entende, então, que a guerra, bem provavelmente, está chegando a um novo ponto, com o avanço de tropas russas que foram treinadas, foram convocadas no final do ano passado, já passaram muito provavelmente por um treinamento e agora estão prontas para avançar nas trincheiras. Então, a gente vê que essas marcações de explosões, elas começam, claro, estão mais concentradas no leste do país, mas chegam aqui até perto da fronteira com a Polônia. E esses alvos foram estratégicos, não foi uma chuva de mísseis em pontos aleatórios. Foram destruídos muitos pontos de infraestrutura de todos os tipos, desde transporte público, principalmente a linhas de transmissão de energia, inclusive aqui no sul, onde fica a usina de Zaporizhia, que nada mais é do que a maior usina nuclear da Europa e está na lista das 10 maiores do mundo. Isso provocou, obviamente, zonas de apagão em partes ainda muito populosas da Ucrânia. Eu fui verificar a previsão do tempo, Paulo. Está previsto para a capital Kiev, nesta madrugada, 3 graus Celsius. Significa que destruição de infraestrutura, quando se afeta a energia elétrica, vai afetar a calefação de pessoas. Muita gente passando muita dificuldade com frio, desabastecimento. Quando eu falo em infraestrutura também são zonas de distribuição, áreas de distribuição de água limpa. Então, a situação do ucraniano, o cidadão que não está envolvido na guerra, é muito complicada. Ou seja, a guerra continua, né, Favalli? Sem data para terminar. Firme e forte. A gente tem um mapa, mas na sequência tem umas imagens que falam por si só. O rastro de destruição que aconteceu na Ucrânia. E aí, ó, as pessoas tentando recolher o que elas conseguiram, casas destruídas. A gente vê que muitos desses pontos foram alvos civis e não militares. Essa, por exemplo, é uma residência que foi destruída aí na região leste da Ucrânia só nesta quinta-feira. Vamos sair um pouquinho da Ucrânia, continuando na Europa, saindo do leste europeu, agora indo para a região mais oeste, né? O oeste europeu. Mais uma tragédia, mais um capítulo que se repete. Um barco clandestino que saiu do norte da Tunísia, tentava chegar no sul da Itália, quando ele já estava mais perto da costa italiana, naufragou, deixando 14 imigrantes mortos e 58 resgatados com vida, foram levados então para a costa italiana. Este é um capítulo que se repete, mas que, infelizmente, ele vai se tornar cada vez mais comum agora. Porque está terminando o inverno na Europa, no hemisfério norte, está começando a primavera. Essa navegação entre o continente, o norte da África e o sul da Europa, fica mais fácil. Então, a tendência é que esses navios clandestinos, esses barcos clandestinos, eles aumentem um pouco mais o fluxo. E para a gente terminar, vamos voltar aqui para o nosso quintal, vamos falar da América Latina, que teve um encontro em Caracas entre o assessor especial da presidência para assuntos internacionais, o ex-chanceler brasileiro Celso Amorim, que aparece em imagens que foram cedidas pela TV pública da Venezuela, junto com o presidente, ou para quem quiser chamá-lo de ditador, Nicolás Maduro. Eles estão passeando aí pelos palácios, pelos corredores do belíssimo Palácio de Miraflores, e ali foi um encontro, uma reunião para se acertar uma reaproximação de Brasil e Venezuela. Não preciso dizer aqui, né, que nos governos Lula 1, Lula 2, houve ali uma sintonia, uma proximidade muito forte entre o governo do PT e o então presidente Hugo Chávez, agora o seu herdeiro político Nicolás Maduro, e essa relação entre Brasil e Venezuela se distanciou durante o governo de Jair Bolsonaro.
também eu preciso ressaltar aqui, o Brasil faz fronteira seca com a Venezuela, um dos países aqui do Cone Sul em que a gente tem uma relação, inclusive, territorial por parte da Amazônia, e os números, pelo menos, têm tendido a uma certa melhora. Em 2022, a relação comercial entre os dois países, eu estou falando de exportação do Brasil para a Venezuela, alcançou a cifra de $1 bilhão ano. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, em 2021, chegou a quase 800 milhões de dólares, então a gente tem visto um crescente dessa balança comercial entre os dois países, mas muito, muito distante do que foi na década passada. Em 2010, 2011, 2012, eu estou falando aí de 5 bilhões ano de relação comercial entre os dois países. Aí eu vou deixar o argumento para vocês, mas passo a bola lembrando que a Venezuela é uma contradição em termos. É a maior reserva de petróleo do mundo e tem uma economia em frangalhos. Houve um enorme processo de desindustrialização da Venezuela e o país depende dos seus vizinhos para, por exemplo, conseguir comida, que é um dos produtos que o Brasil, por exemplo, mais exporta para a Venezuela. Mas também importa muito fertilizantes e combustível refinado, Paulo. Então, tá aí um player importante e esse encontro aí vai dar o que falar. E se tem alguém que viveu essa transformação de perto na Venezuela e tem propriedade para falar, é você, né, meu querido Favalli? Marcelo Favalli aqui na programação da Jovem Pan News, atualizando um pouquinho da editoria internacional. Obrigado, Favalli. Obrigado pelo espaço. Amanhã eu volto. Tchau. Senhores, vamos repercutir isso que o Favalli acaba de trazer para a gente, porque esse assunto é muito bom, Segré. Nós estamos falando aqui de uma aproximação aí com um país que está devendo para o Brasil, certo? Porque a Venezuela está entre aqueles países listados no BNDES que deve recursos. Estamos falando de uma ditadura e estamos falando também de um país ideologicamente semelhante, né? Os governos desses países ao atual governo. Como é que você vê isso? E eu quero entender o seguinte, que vantagem Maria leva nessa história? O brasileiro ganha o quê com essa aproximação? Nada, Paulo, nada, absolutamente nada. E vou justificar por quê. Primeiro, se fosse Celso Amorim, eu diria, podemos dar uma volta no metrô de Caracas? Aquele que pagou o BNDES que vocês deram um deixa para lá e não pagaram a conta? E quando avaliamos essa balança comercial, tem uma explicação também que não é política para essa diminuição de exportações brasileiras para a Venezuela. A Venezuela não tem dólares para pagar. E quando um exportador brasileiro sabe que o importador venezuelano não vai conseguir pagar, ele prefere não exportar. Então não é uma questão apenas ideológica. Ideologicamente falando, está certo, são governos de esquerda, fica a dúvida e fica a retórica de se compensa ou não, por a questão de ser um ditador, de ter informes da ONU indicando que tem danos aos direitos humanos, mas isso deixa para uma questão de discussão política. Economicamente falando, não tem nada para agregar a Venezuela ao Brasil, considerando que é tão bom o governo de Maduro que a oposição tem que garantir a segurança de dados dos votantes nas primárias de outubro, porque o governo, utilizando o que seria o TSE local, ele divulga quem votou contra o Maduro para que depois tenha penalizações pessoais. E é tão bom a política econômica do Maduro que é o segundo país com maior inflação no mundo. Então, melhor longe de Venezuela, comercialmente falando, vai ser muito bom para os exportadores brasileiros não correrem risco de levar calote também. Muito bem, meu querido Piper, nós estamos falando dos ganhos, mas as perdas elas podem ser significativas, né? Principalmente nessa relação Brasil-Estados Unidos. Ô Paulo, então, no caso da relação Brasil-Estados Unidos, essas perdas seriam muito menores do que a van filosofia acaba propagando por aí. Porque, inclusive, o ano passado, ocorreram gestões também, mas algo sigilosa aí do governo americano, mas depois acabou vazando muita coisa, né? No sentido de voltar a trazer a indústria petrolífera da Venezuela para o jogo naquele momento de maior escassez de petróleo. Então, quais são os efeitos disso? Primeiro, recuperar uma indústria de petróleo importante, que ela pode abastecer outras regiões, outros países. E segundo, negociar com o governo Maduro e com a oposição venezuelana a reconstrução das instituições do país, que vai, inclusive, fazer eleição em 2024. Parte dessa agenda é o que está sendo discutido pelo ex-chanceler Celso Amorim. Há uma questão econômica. A Venezuela deve $1 bilhão de dólares para o Brasil,
Vai ter uma parcela de 100 milhões vencendo, acho que no mês que vem, e o Brasil quer esse dinheiro. Mas o Brasil também está estabelecendo pontes com a oposição venezuelana. O Brasil tem todo o interesse que a Venezuela faça eleições limpas em 2024. E outra coisa, até porque é nossa vizinha e uma vizinha problemática. E não é uma questão de caridade, uma questão de acordos e acertos ideológicos, até porque uma esquerda é diferente da outra. Dizer que, porque todos são de esquerda e todos são iguais, é uma bobagem. Por exemplo, a esquerda chilena, ela é muito diferente da esquerda nicaragüense. Aliás, o voto do Chile lá na ONU na semana passada mostrou isso.